gostaria de convidá-los para, nesse momento, nós nos inclinarmos na presença do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, viemos outra vez à sua casa nessa noite e estamos de joelhos na sua presença. Fazemos isso em reconhecimento de que nós sabemos que o Senhor é o soberano do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus que conduz as nossas vidas. Viemos à sua casa e alguns de nós traz o coração contrito, esperando respostas. Nós queremos aqui, Senhor, ouvir a sua voz. Nós te pedimos que o Senhor se manifeste poderosamente no meio do seu povo nessa noite. Alguns também vieram trazendo motivos de regozijo, de gratidão nos seus corações. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós temos, transferindo o nosso jugo para os seus ombros. E em troca, nós te pedimos o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. Queremos sair dessa noite, ao nos despedirmos na sua casa, nós queremos sair daqui cheios do teu Espírito. Queremos sentir o conforto por termos estado na sua presença, Pai. Nesse sentido, nós queremos te pedir que os seus anjos ocupem esses bancos, estejam nesse templo, nas horas em que estaremos aqui. Queremos te pedir que o seu Espírito nos fale ao coração. O Senhor nos traga esperança, o Senhor nos traga certeza, o Senhor nos traga convicção de que temos de fato adorado o Deus de toda a terra. Nós queremos pedir uma bênção muito especial sobre a Juliana, para que outra vez ela possa falar inspirada dos altos céus, que a mensagem que for repartida conosco nessa noite sacie as nossas necessidades, a carência que nós temos da bênção que vem do Senhor. Pedimos também pelos nossos queridos irmãos, amigos, que por uma razão ou outra não puderam estar aqui. Que o Senhor abençoe a todos os membros da sua igreja que aqui vieram. Também aqueles que nos assistem pela internet. Abençoa os teus filhos que estão em outros lugares nessa noite. Nós nos entregamos completamente ao Senhor, pedindo a sua bênção, o seu cuidado e a sua direção sobre a nossa vida. Fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Seria interessante ser primeiro para preparar e deixar ela. Fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei, mas
de uma vez caí e levantei, mas o pecado me chamava, e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso me entender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces seu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já me alinhei e me oferece seu perdão. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu te agradeço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Enfim. Amém. Agora nós teremos aquele momento agradável, onde alguns estão esperando ansiosamente, que é o momento em que nós iremos sortear aqueles brindes que foram prometidos. Conforme foi anunciado ontem, a pessoa que chegou primeiro para a câmara de oração recebeu um número que é o 001. Nós temos aqui a pessoa que está com esse papel, 001, por gentileza. Onde está a Bíblia? Auditoria, confere aí, vê se está aí 001. Tem que ter auditoria para tudo aqui, né? Agora nós teremos mais outros 9 brindes. Esses serão sorteados. Deixa eu conferir com vocês aqui. Tem alguém que tem a numeração acima de 100? Tem alguém acima de 100? Janderson, auditoria. Não foi... Tem que ser abaixo de 100. Porque a gente... Vamos trocar, né? Por gentileza. Quem tem aqueles papéis para trocar para nós? Porque esses que estão com os números acima de 100 não serão sorteados. Não é isso, Janderson? Só um instante para que nós possamos trocar. Deixe-me ver quantas pessoas têm numeração acima de 100. 1, 2,
3, 4. 4 pessoas. Pois não. Já está vindo. Fiquem em pé, por gentileza. Fiquem em pé. Quem está com 100 abaixo, fica quieto. Fica quieto. E torça. Se quiser apertar o papelzinho, dá sorte. Vai por mim. Só mais um instante até que nós troquemos esses papéis, porque nós queremos ser justos com todos. O Janderson faz parte da auditoria, ele disse, pastor, de 100 para baixo. Não é isso? Muito bem. Todos estão com numeração de 100 abaixo. Por gentileza. Primeiro número a ser sorteado. 57. Temos o número 57? Não temos? Outro. 44. Temos alguém com 44? Não temos? Outro. 28. Ali está. Pode vir à frente, por gentileza. Ganhou ontem? Falei, é só apertar o papel que ganha de novo. Eu sabia disso. Próximo. 12. Quem está apertando o número 12 aí? Ninguém apertou o número 12, por isso não ganhou. Próximo. 55. Ali está. Senhora Mariana, pode vir à frente. Auditoria, confere, vê se está 55 direitinho. Próximo. 39. Aqui. Viu como foi bom trocar os números? 39. Pode se aproximar também. Próximo. 31. Temos o 31? Não temos. Próximo. 75. Quem está com 75? Aqui está. A auditoria confere para nós. Próximo. Número 2. Lá está, pode vir. Número 2. Próximo número. 6. Mataídes. Se aproxima. Homem também aqui ganha, viu, irmãos? Sem preconceito. Auditoria aqui, por gentileza. É com a irmã Solange aqui, ela que faz parte da auditoria. Define aí. Próximo. 34. Temos o 34? Não, né? Próximo. 76. Ali está, pode aproximar. 76. Ganhou ontem também? Parabéns para você, tem sorte. Próximo número. Número 7. 7. Temos? Não? Outro número. 10. Temos o número 10? Temos. Está vindo lá. Número 10 está se aproximando, pode vir. Ainda falta mais um número ser sorteado. Aqui, irmã. Não temos. Número 10, parabéns. Próximo número, o último. 89. Cadê? Temos? Você? Pode pegar aqui. Opa. Tá chegando o outro 89? Deixa eu ver.
Ai. Pode ser 68, pode ser 89. Solange, temos mais um brinde aí para entregarmos? Aqui está. Parabéns para você, tá bem? Amanhã tem mais, tá bem? Amanhã vocês podem chegar no mesmo horário, às 19h15. A câmara de oração estará aberta e nós estaremos já distribuindo os números, tá joia? Se amanhã você chegar primeiro que todos, você vai receber o número 001 e vai receber uma Bíblia sem nenhum sorteio. É a promessa da irmã Juliana para você, tá joia? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, mais uma noite, nosso segundo dia do nosso programa Entre Elas, as Mulheres da Bíblia e eu. Todos nós temos muitas lições a aprendermos e, com certeza, eu sou a primeira. A mensagem de ontem falou muito ao meu coração, mostra como que Jesus se preocupa conosco e está disposto a nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance a cada dia de recomeçar. Algo que parecia impossível àquela mulher desiludida. Ontem nós falamos sobre a mulher no poço, mulher samaritana, mas com o doador da vida nós temos acesso a águas que jorram para a eternidade. Então, isso é muito importante. E os nossos cântaros, que muitas vezes nós tentamos enchê-los com coisas vãs, supérfluas, Jesus pode, me desculpem, eu de vez em quando dá um branco, porque de vez em quando eu vou falar uma palavra em francês. Já estou há 3 anos lá na França e eu já ia falar remplir, que é encher, transbordar. Então, se caso acontecer isso, não reparem. Mas Jesus pode completar e encher os nossos cântaros com a água da vida. E hoje nós estaremos falando sobre uma outra mulher, mas antes eu quero agradecer a uma grande equipe que está por trás de toda essa nossa programação, muitas mulheres valorosas também, homens também que estão por trás. Primeiramente nós queremos agradecer a Vaneide, responsável por essas lindas caixinhas, esses mimos que estão enchendo os nossos olhos, né? Amanhã, né, Solange? Amanhã será o sorteio. A Ana, do Cacá, que é responsável pelo conteúdo das caixinhas, não vou dizer o que é. A Josilene, responsável por esses arranjos maravilhosos e por adoçar a nossa semana de oração. A nossa câmara, cada uma que vem orar, ganha também um lindo presentinho e delicioso. Então, Josilene. A nossa equipe de audiovisual, que trabalha incessantemente. Inclusive, eu tenho um recado lá da França. Meu esposo realmente cumpriu a promessa e assistiu a programação ontem, meia-noite. Terminou 1h30 da manhã. E ele disse que estava perfeito. Então, obrigada aí a vocês, as pessoas que estão responsáveis pelo louvor, pelas músicas especiais, a equipe do diaconato, a Viviane, nossa web designer, vocês vão saber por quê também, amanhã. E a equipe do Ministério da Mulher em Peso, essas mulheres valorosas que têm contribuído para que a nossa semana pudesse acontecer. E também o ancião do departamento. O ancião responsável, o Janderson, do departamento, o pastor que está apoiando, está aí todos os dias, é muito importante. E a todos vocês que estão prestigiando a nossa semana. Sem vocês, não seria possível, né? Então, fique aqui e agradeço a todos que estão nos bastidores, talvez, desculpem se talvez a gente omitiu algum nome, não sei, mas que Deus abençoe a todos que estão envolvidos direto ou indiretamente com a nossa programação. Bom, conforme nós começamos ontem,
eu vou estar apresentando para vocês, como eu disse, o outro lado do glamour da França. Não com o objetivo de mostrar os defeitos ou mostrar, né, os problemas, mas com o objetivo de mostrar para vocês um pouquinho da experiência que nosso ministério está tendo lá na França. A forma como nós enxergamos e como as mulheres têm vivenciado essa questão. Como a mulher cristã, ela está em face a esses problemas, a esses dilemas que nós vivemos lá. Então, hoje, vou mostrar um pouquinho para vocês, está relacionado ao tema dessa noite também, essa face escura da França, né? Aqui mostra, nós vamos estar mostrando para vocês um pouco, pode passar, por favor, falando um pouquinho dessa coisa horrível que é a morte, que nós convivemos, quer queiramos ou não, né? Nós nascemos, crescemos e morremos. Essa é a realidade. Nós, um momento ou outro, a gente se depara com isso. E lá na França, infelizmente, há um fenômeno muito triste, que é uma onda gigantesca de suicídios. Esses são os dados mais recentes que nós conseguimos, são dados de 2009, 7.739 homens mortos, suicidaram-se naquele ano de 2009. Pode passar, por favor. 2.725 mulheres. Então, a gente vê que também os homens, né, infelizmente, eles têm uma estatística maior. Pode passar. Olha só, de 1950 até 2006, a gente pode ver, né, o crescimento ali do gráfico. Eu não vou demorar muito nisso, que é muito triste, mas a gente vê que, principalmente depois da crise, né, a partir de... ali vai até 2006, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns dados assustadores, que após a crise de 2000, começou mais ou menos 2007, né, 2008, o índice aumentou, infelizmente. Pode passar, por gentileza. E a idade crítica das mulheres, 30 anos. Pensem bem, como que aos 30 anos as mulheres chegam num momento em que não tem mais esperança, não tem mais expectativa de vida e dão cabo à sua vida, né? Os homens ali 20%, as mulheres 15% e a faixa de idade só para as mulheres 30 anos. Pode passar, por favor. Também dados de 2009, né? Tá em francês, mas ali pessoas que pensam no suicídio, 4,4% de mulheres, 3,4% de homens. Aqueles que tiveram pelo menos uma tentativa, 7,6% de mulheres, 3,2% de homens. E nos últimos 12 meses, né, 0,7% de mulheres, 0,3% de homens. E as mortes por suicídio, 2.725 mulheres, 7.739 homens. E as tentativas por faixa de idade, ali cortou um pedacinho, mas vem mostrando também as faixas de idade e as tentativas, os índices, né, de tentativas de suicídio. Pode passar, por favor. E aqui um fenômeno, aqui, principalmente depois da crise financeira, que é a France Telecom, uma agência de telecomunicações, né? Um índice altíssimo de suicídios entre os funcionários da France Telecom. Tanto é que eles começaram a tomar medidas para evitar, para dificultar um pouco essas pessoas, funcionários que desiludidos, desesperançosos com os problemas financeiros, com as crises, com as dívidas, então, com os cortes, o medo de serem demitidos, né? Começaram então a suicidar. E aí esse imóvel é um imóvel projetado para reduzir, tentar, né, reduzir o índice de suicídios. Então, olha só, as janelas, né, fenetra ali janelas, eles remodelaram, os terraços passaram a ser inacessíveis para os funcionários. Também, eles aumentaram as barreiras de proteção, para que, caso algum ainda assim acedesse aos locais mais altos, aos terraços, eles tivessem maior dificuldade. E para que evitar, então, que esses funcionários tentassem dar fim à sua vida. Então, realmente muito triste, né? Pode passar o outro. E olha só, uma campanha anti-suicídio entre os funcionários. O mundo é simples como
um telefonema. Né? Le monde est simple comme un coupe de fil. Fazendo alusão, como é uma empresa de telecomunicações, então tentaram atingir, né? E embaixo está escrito aqui, nós iremos fazer você amar o ano 2000. Amar, independente dos problemas, né? Então, embaixo está dizendo aqui, ó, a cada vez mais, os empregados se suicidam. Isso é inadmissível. Então, mesmo com essas campanhas, ainda assim, eu me lembro, ano passado, de ouvir uma reportagem de suicídio de funcionários ainda dessa France Telecom. Pode passar, já. E o que mais nos choca é o suicídio entre crianças. Suicídio infantil também, né, de pasmar. Ali está dizendo, quando uma criança suicida-se, tira a sua vida. E isso, os problemas, as maiores motivações dessas crianças, nós vamos ver no próximo slide. Pode passar, por favor. Cerca de 40 crianças se matam todos os anos na França. E olha só, o suicídio entre as crianças. Olha o número, de 70 até 2009. 28 na década de 70, né, no ano de 1970, 35 em 1980, 19 em 1990, 43 em 2000, 29 em 2005, 37 em 2009. As principais causas: a morte de um parente, uma pessoa próxima, violências conjugais, negligências afetivas, agressões sexuais. São crianças que, até as crianças, estão sem esperança, sem expectativa, sem algo em que se ancorar diante das crises. E por quê? Nós, como povo, nosso Ministério da Mulher lá na França, nós objetivamos o quê? Levar esperança para esse povo. Certamente é um país laico, um país onde na sua Constituição ele deixa bem claro que não tem compromisso com a religião, que destituiu Deus. As escolas, não se pode falar em Deus, não se pode mencionar. E é isso que acontece numa nação onde não tem Deus. É isso que acontece com um povo que não tem Deus como seu parâmetro, que não tem Deus como seu guia, como seu orientador. As crises vêm, os problemas vêm e as pessoas se desesperam. O suicídio é a última fase. É quando a pessoa já não tem mais expectativa. Não tem entusiasmo, não tem esperança, não enxerga nada, não enxerga nenhuma possibilidade de mudança. Mas, em relação à morte, nós vamos ver que há esperança. Que a morte não é a solução para os nossos problemas aqui na Terra. Não é a solução para quando nós enfrentamos crises. Porque a morte, Jesus venceu a morte. Cristo ressuscitou. E Ele pode nos dar esperança. Ele pode nos fazer, nos levantarmos diante dos problemas e prosseguirmos, sem precisar darmos cabo à nossa vida. Pode passar, por favor. Hoje nós, então, iremos abordar a viúva de Naim, uma experiência maravilhosa de uma mulher que estava exatamente passando por essa maior crise. Eu creio que acho que é a maior crise que o ser humano pode enfrentar. Porque nós não fomos feitos para a morte, né? Deus não nos criou para aceitarmos a morte. Então, quando nós passamos por essa experiência e alguém nos diz, você tem que se conformar, você tem que aceitar. Não, nós não devemos nos conformar e nem aceitar. Porque não é natural para nós seres humanos que fomos criados para a eternidade. É importante nós sabermos que ela existe, mas que nós almejamos a eternidade. Sim, nós queremos a eternidade. Nós não queremos que a morte ponha fim a tudo. Nós queremos conhecer o que é a eternidade lá no céu. E para isso nós temos que aceitar Jesus Cristo e a vida que Ele nos oferece. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas 7, de 11 a 15. Nós vamos, quem quiser acompanhar, nosso texto está em Lucas 7, de 11 a 15.
Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Estão sendo distribuídos os papeizinhos e os lápis e canetas. Quem tiver algum pedido, pode fazer, pode escrever. E ao final do culto nós teremos um momento especial que você poderá depositá-lo naquela caixa, tá bom? Bom, essa viúva, nós sempre ouvimos falar viúva de Naim. Na verdade, Naim, né, é o nome da cidade onde ela morava. E, na verdade, haviam duas aldeias árabes, e eram duas cidades vizinhas, Naim e Daburié. Na verdade, essa cidade, ela não é mencionada em nenhum outro lugar das Escrituras. E ela é identificada como uma pequena aldeia que ficava localizada a cerca de 10 quilômetros de uma outra cidade chamada Solém, onde morava aquela sunamita, a qual Eliseu ressuscitou o filho. Então, temos aqui um fator de identificação, né, interessante. Já havia ocorrido uma ressurreição de um rapazinho naquela mesma região ali. Ela era uma cidade montanhosa, ficava localizada no alto, e tinha apenas uma cidade. De forma que não era permitido haver cemitérios construídos dentro da cidade. Os cemitérios, os locais onde eles depositavam os mortos, era fora da cidade. E sempre era comum, naquela época, os cortejos com os pranteadores, e iam, então, conduzindo, né, levando a pessoa para o sepultamento. Jesus, então, encontra aquele cortejo fúnebre. Jesus, ele estava exatamente passando naquele momento por essa cidade de Naim, e uma grande multidão que o acompanhava, uma multidão que já vinha desde Cafarnaum, outros que foram sendo agregados ao longo do caminho, estavam seguindo ali Jesus, à medida que Jesus ia passando, e aquela multidão estava exultante. Por quê? Porque ao longo do caminho Jesus ia curando, Jesus ia trazendo esperança, Jesus ia enxugando as lágrimas, fazendo com que paralíticos andassem, fazendo com que mudos falassem. Enfim, Jesus ia operando milagres e aquela população estava exultante. E chegando em Naim, então, Jesus se depara com aquela situação triste, exatamente o contraste. Enquanto as pessoas estavam felizes, enquanto as pessoas estavam contentes de ver os prodígios, os milagres que Jesus estava realizando, agora vem um contraste. Um velório, né? Um cortejo fúnebre que caminhava com tristeza, com choros, com lágrimas. E o pior, uma viúva, ela já havia perdido seu esposo e agora estava prestes a sepultar o seu filho. Jesus, ele poderia ter optado por ir a outro lugar, mas ele decidiu que naquele momento ele estaria ali. Ele se preocupava com aquela mulher que normalmente, naquela sociedade judaica daquela época, as viúvas eram relegadas, né, ao segundo plano. Tanto é que no Novo Testamento, depois, Deus faz questão de deixar registrado aqui na Bíblia qual é a forma, o procedimento de tratar com as viúvas. Porque, como nós vimos ontem, as mulheres daquela época, o contexto no qual elas viviam era bem diferente. Elas não eram mulheres hoje independentes, né, como nós temos hoje, que tem sua própria renda, seu próprio negócio, seu próprio meio de subsistência. Então, aquela mulher, uma viúva,
se ela não fosse amparada pela família do seu esposo falecido, muitas vezes elas passavam fome. Elas passavam fome, passavam dificuldades. E Jesus, então, passou ali por Naim, uma cidade de difícil acesso. Como eu disse, era uma cidade montanhosa, só tinha uma porta, não era muito conhecida, mas ele decidiu passar por ali, porque ele precisava tocar a vida daquela mulher. E certamente, nada acontece por acaso. Na vida daquelas pessoas que temem a Deus, nada acontece por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te tocou, Jesus te trouxe aqui. E Ele tem uma bênção para você também. E aquela mulher aparentemente insignificante, infeliz, coração partido, seus sonhos destruídos, sem perspectivas para o futuro, o que ela iria fazer? Seu marido já havia morrido, agora o seu filho, o seu único filho, estava morto. O que fazer então? E é difícil, não é? Continuar vivendo quando os nossos sonhos se desfazem. É difícil a gente continuar, prosseguir firmes, quando uma oração nossa não é atendida, né? É difícil a gente prosseguir quando os nossos projetos são interrompidos, quando os nossos ideais não se concretizam, quando nós temos que conviver com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com as nossas lutas, com as lágrimas que são derramadas noite após noite. É muito difícil. Mas Jesus tem uma esperança para nós. Assim como aquela mulher, que já não tinha perspectiva nenhuma, mas ela se encontra com o doador da vida. Ela se encontra com aquele que pode transformar tudo, com aquele que pode ressuscitar mortos, com aquele que pode reverter e converter o nosso caminho em caminhos de vitória, em caminhos de bênçãos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E Ele se sente feliz. Ele se sente feliz em poder nos amparar nesses momentos difíceis. E Ele prometeu, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ali eu estarei com você. Não tema, eu estou com você. Ainda que você esteja passando pela maior crise da sua vida, não precisa temer, eu estou ali com você. Este é o Deus que nós devemos a cada dia buscar, porque é Ele que pode nos dar esperança. Ninguém está isento da tragédia e da desilusão. Jesus próprio nos diz que neste mundo vocês terão aflições. Não é porque nós somos cristãos, nós cremos em Deus, que nós estamos isentos de problemas. O próprio Cristo, Filho de Deus, foi morto numa cruz. Passou por injúrias, calúnias, foi humilhado. Quem dirá? Nós. Né? Ele disse que nós teremos aflições, mas que Ele estaria conosco. Eu ouvi certa vez dizer que Deus permite muitas vezes que nós caiamos ao chão, porque quando os nossos joelhos estão no chão, é o momento que nós estamos mais próximos de Deus. Então, não se desespere. Eu não conheço o que você está passando, eu não sei, mas você tem as suas lutas, mas sabe que Jesus, embora Ele não tenha nos oferecido imunidade em relação aos problemas, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele ofereceu a mão, Ele diz que a mão dele não está estendida, não está encolhida, aliás. A mão dele não está encolhida para que Ele não possa nos ajudar e nos alcançar onde quer que nós estejamos. Essa mulher, eu fico pensando, nós que somos mulheres, ela se parece conosco. Fico imaginando aquela mulher feliz, que idealizou o seu casamento, idealizou uma família feliz, idealizou ter netos, e de repente o seu marido morre, e o seu único filho morre. Pensem bem, que momento difícil. Pensem como que essa mulher poderia agora continuar seguindo, continuar vivendo nesse problema tão grande, na maior crise que alguém pode passar. Ela não tinha quem a consolasse. Por quê? Os costumes da época diziam que se alguém tocasse um cadáver,
ele estava imundo, ficaria imundo. Tinha que passar por todo um processual de purificação. Então, até os próprios familiares se afastavam daquela pessoa. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar. E os judeus, em relação a essa questão de purificação, eles eram e são, né, muito rigorosos. Então, aquela mulher estava completamente desolada, perdida, sem alguém para conversar, sem alguém para desabafar, triste, sem ter esperança, sem ter motivos para continuar a viver. Quando, de repente, Jesus sabia que aquela mulher estava ali, que alguém ali em Naim precisaria e estava precisando de conforto. Então, quando eles se encontram, quando aqueles dois cortejos se encontram, a multidão que seguia Jesus, que estava feliz, exultante, alvoroçada pelos milagres, etc., eles se silenciam, porque eles conheciam muito bem o significado daquele cortejo. E acontece aquele contraste. Jesus, ao realizar os seus milagres, muitas vezes, eles foram realizados não com o objetivo de dar autenticidade à sua missão, mas muitos dos milagres de Jesus foram motivados pela sua compaixão. E então, ele se aproxima daquela mulher e dirige-se a ela e diz: não chores. Aparentemente, à primeira vista, parece uma coisa contraditória. Parece uma frase, uma ordem sem sentido. Meu filho está morto, estou levando-o para ser sepultado, sou viúva, perdi meu marido e o Senhor está me dizendo para não chorar? Isso pode ter passado pela cabeça dela e pela cabeça das demais pessoas que ali estavam. Parecia algo incoerente, né? Não chores. Muitas vezes nós sentimos isso também. Como que Deus nos fala para nós termos fé? Como que Deus nos fala para nós termos esperança, para nós prosseguir para o alvo, olhando para os nossos objetivos futuros, para nós ficarmos felizes, louvarmos mesmo em meio à tribulação? Parece incoerente, mas ele fala isso porque junto com essa ordem vem o bálsamo, vem a força, vem a coragem para a gente conseguir prosseguir. E então ele chegou mais perto e tocou naquele esquife. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa situação? Imaginem, você está num velório e um milagre desse acontece. É algo de deixar todas as pessoas maravilhadas. E então aquele moço se assentou no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E aquelas pessoas, alguns ficaram com medo, com temor, aterrorizados até, e outros louvavam a Deus. E disseram, está no verso 16, que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E, de fato, Jesus é a única solução. Jesus é a única esperança para nós. Ele é o único que pode dar a medida certa do bálsamo que nós precisamos, do bálsamo que você precisa. Ele tem a solução para todos os problemas. Ele conhece todas as alternativas, todas as possibilidades, e até mesmo sobre a morte. Principalmente sobre a morte. Ao deixar de consolar aquela mulher, pois ele havia dado a sugestão de não chore, e ao ordenar aquele moço, né, levante-se, Jesus ele mostra o poder que vai além da vida. Ele não tinha domínio apenas as coisas aqui, mas ele tinha domínio além da vida. Ele venceu a morte. Ele próprio, futuramente, ele nos garantiu a condição de um dia termos a vida eterna nos céus. A ressurreição é algo assim que para nós é inimaginável, mas muitos pensam que a morte é o fim. Muitos pensam que a morte interrompe tudo que Deus planejou para nós, mas não. A morte, para aqueles que creem,
é apenas uma transição, é apenas uma fase dessa trajetória na qual nós estamos e que vai nos conduzir ao direito da vida eterna. Isso é maravilhoso. E Jesus, então, ele, sem nenhum esforço, restaura a vida daquela viúva, interrompe aquele cortejo. Pode passar, por favor? Pode adiantar um pouquinho? Ele interrompe aquele cortejo e realiza esse milagre, para que a esperança da ressurreição também chegasse até nós hoje. Então, se você perdeu um ente querido, se você perdeu alguém que você ama, não se desespere. É só mais um pouco de tempo e nós estaremos com todos os nossos queridos, aqueles que morreram no Senhor, nós estaremos com eles nos céus. Nós podemos falar como Paulo, quando escreveu aos Romanos, em Romanos 8:38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. A morte para aqueles que creem, a morte para aqueles que entregam a sua vida nas mãos do doador da vida, ainda que nós passemos por ela, é apenas um momento. A Bíblia diz que num piscar de olhos, nós estaremos com o nosso Salvador. É apenas um sono, né? Nós encontramos muitos corações mortos com as suas dores, muitos corações deprimidos, pessoas que perdem o sentido da vida, perdem a expectativa da vida, ao se depararem com essa situação difícil da morte, mas há uma esperança. E é isso que Deus quer trazer para nós hoje. O amor de Deus, o amor a Deus, ele pode nos conduzir, ele pode nos dar esperança. E apenas quando nós tocamos em Jesus, é apenas quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e estamos dispostos a ouvir e a obedecer os seus ensinos. Assim nós estaremos obtendo, então, esse galardão que é prometido a todos nós, que é a vida eterna. Eu espero que nós possamos aprender com essa viúva de Naim, e que hoje Deus possa te visitar, que o Espírito Santo possa te visitar aí, aonde quer que você esteja, que Ele possa enxugar dos seus olhos as lágrimas, porque Ele está dizendo isso para você. Não precisa chorar, tem esperança, tem expectativa, tem solução. Basta apenas você vir a Ele e se entregar a Ele, que Ele vai restaurar o seu coração, ainda que esteja dilacerado, ainda que esteja triste. Confie nele. Ele te diz hoje, não chores. Nós iremos agora ouvir uma música, e enquanto essa música estiver sendo executada, vocês terão a oportunidade de, então, vir e depositar os seus pedidos de oração aqui na nossa caixa. Numa tarde um pouco escura, ela andava devagar. Em seu rosto desespero de quem conheceu a dor. Atrás dela o povo todo pranteava num cortejo a morte do rapaz. Espere em mim, espere em mim, porque a morte não resiste ao Rei da vida. Espere em mim. Do outro lado da estrada vinha outra multidão, muita gente que seguia ao Jesus de Nazaré. Ao cruzarem-se os caminhos, todo pranto então cessou. No silêncio do encontro entre
a morte o rei da vida, Cristo apenas deu a ordem e o morto reviveu. Espere em mim, espere em mim, porque a morte não resiste ao rei da vida. Espere em mim, porque a morte não resiste ao rei da vida. Espere em mim. Amém. Amém. Eu convido então todos agora, aqueles que puderem, a se ajoelhar, e nós vamos orar então por esses pedidos. E hoje também, conforme eu disse para vocês, que nós a cada dia estaremos apresentando a Deus alguns motivos especiais de oração, nós estaremos então hoje orando pelas viúvas, estaremos orando pelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos, estaremos orando também pelos filhos afastados, que estão fora dos caminhos do Senhor, de certa forma estão mortos espiritualmente, e também orando pelos pais e mães, para que possam educar seus filhos no caminho do Senhor e que tenham essa alegria de um dia no céu estarmos todos juntos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, o Senhor que é o doador da vida, que é o nosso Criador, nosso mantenedor, que é o nosso Salvador. Nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, reconhecendo que o Senhor tem poder para realizar os maiores prodígios e milagres. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor pode superar até mesmo a questão da morte, que para nós é algo sem solução, mas que para o Senhor não. Que o Senhor possa, ó Pai, visitar cada pessoa que está enlutada. Que o Senhor possa visitar as pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com a perda de algum ente querido, com a perda de seu filho, com a perda de um amigo, com a perda de seu esposo ou de sua esposa, de um parente próximo, ó Deus. É tão doído, ó Pai. É tão doído quando nós perdemos alguém querido. E o Senhor conhece muito bem essa dor, ó Pai. Porque o Senhor também vivenciou isto ao ver o seu Filho, Cristo Jesus, naquela cruz. E o Senhor sofre junto conosco, ó Deus. Quando nós perdemos alguém, o Senhor chora junto conosco. E o Senhor envia o Teu Santo Espírito, nós temos certeza. O Senhor diz que o Senhor é o bálsamo de Gileade. Que o Senhor possa colocar esse bálsamo em cada coração. Também, Senhor, naquelas pessoas que estão com alguém doente na sua família, com alguém que está se recuperando de alguma cirurgia, com alguém que recebeu algum resultado de exame que não é agradável, essa doença tão terrível que tem assolado o Teu povo, ó Deus, o câncer. Que o Senhor possa visitar essas pessoas e que, se for da Tua vontade, assim como alguns o Senhor ressuscitou, outros não, alguns o Senhor curou, outros não, mas se for da Tua vontade, que o Senhor possa ministrar essa bênção na vida dessas pessoas, ó Deus. Que o Senhor possa também, em especial, chegou-nos um pedido de uma moça também que está em Belo Horizonte, está entre a vida e a morte no CTI, que o Senhor possa visitá-la, Senhor. Que o Senhor possa visitar a cada doente, que o Senhor possa curar o Teu povo, ó Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome, não por nossos méritos, ó Pai. Então, mais uma vez eu coloco no Teu altar as viúvas. O Senhor prometeu ser o marido das viúvas. Que o Senhor possa visitar, estar com elas em cada momento, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar os filhos que estão afastados, aonde quer que eles estejam, ó Deus, que o Senhor possa trazê-los. Que cumpra-se aquela promessa de que o Senhor os chamaria, não importa aonde eles estejam. Que o Senhor possa estar com os pais, que eles possam, ó Deus, ter sabedoria, ter amor,
estarem dispostos a se sacrificarem para que seus filhos estejam juntos com eles nas mansões celestiais. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, ó Deus. Cada pessoa que aqui se encontra e cada pedido que foi depositado nessa caixa, Senhor. Nós sabemos que são meros registros, mas o Senhor conhece cada necessidade. Que o Senhor possa atender segundo a tua boa vontade, ó Deus. Despeça-nos na tua paz, com a certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor pode nos dar esperança, mesmo diante da morte. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.